Bom, então, gostaria de desejar um bom dia a todos os presentes aí nessa mesa 1, que refere-se a como captar recursos privados para ciência e inovação e se há incentivos para isso. Temos hoje aqui quatro palestrantes que vão nos apresentar uma série de caminhos com alguns um pouquinho diferentes, e isso pode nos ajudar bastante. Já era uma coisa extremamente importante antes da pandemia, e agora com a pandemia e na saída dela, ainda mais. Nós estamos falando da sobrevivência das fundações, bem como das nossas instituições, a qual nós somos apoiadores, né? Eu vou começar a ler aqui o currículo dos nossos 4 participantes, na ordem que eles irão fazer as apresentações. Então, o primeiro é o advogado Juliano Lirani, advogado tributarista, sócio do escritório Lirani e Ribas, advogado e ex-julgador do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, ex-julgador do Conselho de Contribuintes do Estado do Paraná, ex-julgador do Conselho de Contribuintes do Município de Curitiba, membro da Comissão de Direitos Tributários da OAB Paraná e da Comissão Terceiro Setor do Conselho Regional de Contabilidade do Paraná. A segunda apresentadora será a advogada também, Érica Spalding, especialista em fundos, sócia do escritório Spalding Sertori Advogados, onde coordena as áreas do terceiro setor, investimento social privado e organismos internacionais. É especializada na assessoria jurídica para entidades sem fins lucrativos, negócios sociais e investimento social em geral. Graduada pela Universidade Católica de São Paulo, e mestre em Direito e Desenvolvimento pela Escola de Direito da Fundação Getúlio Vargas. Os fundos patrimoniais endowments no Brasil foi o tema de sua dissertação de mestrado. Terceiro apresentador é Jefferson Veiga, economista formado pela Fundação Armando Álvares Penteado, líder de projeto de estruturação e desenvolvimento do segmento de endowments no Itaú, responsável pela distribuição de soluções de investimento para os canais do Banco Itaú, nos segmentos de seguradoras e resseguradoras, RPPS e associações e confederações. Experiência como estrategista em gestão de portfólio pelo grupo Porto Seguro Seguros, além de ter atuado como economista do Citibank por 7 anos. E, finalizando o bloco de apresentações, nós temos o Cristiano Garcia, da Cultura Invest, administrador de empresas, empreendedor e investidor em startups, certificado pela Comissão de Valores Imobiliários CVM, como administrador de carteira de títulos e valores mobiliários, categoria gestor de recursos, participou como coordenador de mais de 180 ofertas públicas de valores mobiliários, incluindo 2 fundos de investimento em participações, e 4 fundos de investimento. Sócio fundador do Grupo Cultura Invest, onde atua desde 1996, com a estruturação de empreendimentos inovadores e com a captação de recursos. É o representante da empresa na Associação Brasileira de Capital Empreendedor, participa do conselho de diversas empresas inovadoras. Então, esses foram um resumo do currículo dos nossos palestrantes. Todos eles já tiveram várias vezes aí participando dos eventos do Confis. Então, antecipadamente agradeço a todas e a Érica, que tenham uma ótima apresentação e que todos possam tirar o máximo de proveito. Então, eu pediria para o Juliano iniciar a sua apresentação. Alexandre, bom dia. Meu som está bom? Vou colocar o áudio aqui. Deixa eu alimentar. Todos estão vendo? Sim. Sim? Bom, então, bom dia a todos. Obrigado pelo convite. E a pergunta que foi me colocada, o desafio aqui, é identificar
como os investimentos, os incentivos fiscais, né, das pessoas físicas e jurídicas podem servir para a destinação dos fundos de ciência e tecnologia. Então, eu vou fazer uma análise aqui, basicamente tributária, esse que foi incumbido dessa tarefa, e deixo os demais assuntos aí para os colegas. Como foi dito ali, eu já passei pelos 3 conselhos de contribuintes, né, das 3 esferas de governo. A minha dissertação de mestrado foi sobre tributação e fomento das ICTs, né, das instituições de ciência e tecnologia. Então, o nosso foco aqui, basicamente, é tributação do terceiro setor e basicamente isso. Bom, todos sabem que os Estados Unidos é o modelo eficiente, né, de fomento do terceiro setor. Todos sabem disso, não vou gastar tempo aqui, né? Todos sabem também que as universidades americanas são as que têm fundos patrimoniais mais ricos. Isso se deve por uma questão cultural deles, diferente da nossa, mas também não só por isso, essencialmente pela legislação tributária americana que favorece, né, a formação desses fundos patrimoniais tão ricos, né, como se sabe, né? Então, lá o que acontece é que, nos Estados Unidos, eles têm a possibilidade de deduzir do imposto de renda, tanto da pessoa física como da jurídica, as doações que são feitas para esses fundos. Então, inclusive, é possível deduzir até 50% em alguns casos do imposto devido a essa doação, seja em imóvel ou seja em dinheiro, né, joias, ações, etc. Por isso que esses fundos ficam tão gordos. Outro fator que justifica esses fundos serem tão financeiramente sustentáveis é a questão que o ITCMD, né, o Imposto sobre Transmissão de Heranças, lá é muito alto, né, assim como outros países, né, é muito alto, diferente do Brasil, que é muito baixo. Então, as pessoas são estimuladas, ao invés de passar o patrimônio para um herdeiro, né, colocar nessas fundações. Atualmente, no Brasil, há um obstáculo muito grande, né, aparentemente intransponível, quando se olha no primeiro momento, em relação aos incentivos fiscais nesse sentido aqui. E por que isso? São 2 motivos. O primeiro motivo que eu entendo é a necessidade de uma inserção de incentivos fiscais na legislação, né, do imposto de renda, para dedução melhor dessas doações, né, do imposto de renda da pessoa jurídica e da pessoa física. Nós sabemos que a Lei 13.800 havia um capítulo específico de incentivos fiscais, dedução do imposto de renda, foi vetado pelo presidente, né? Foi vetado, mas evidentemente todo mundo sabe que tem que voltar a ter esses benefícios fiscais, incentivos fiscais do imposto de renda na legislação. Agora, um outro ponto importante, também vejo que é um obstáculo hoje para que os endowments consigam ter uma efetividade realmente concreta, é a falta de previsão de um regime tributário mais favorável na legislação, né? Eu quero colocar para vocês aqui diversas questões que estão envolvendo a isenção de tributos federais. Por exemplo, a Lei 13.800, ela não trouxe no seu texto possibilidade de isenção dos tributos federais, né? É necessário ter um capítulo específico disso. Temos que lembrar também que a PEC 110, a PEC 45, né? O projeto do governo, também projeto de lei do governo federal, está prevendo aí o fim da COFINS, o fim do PIS, né? A reforma tributária está andando, né? Essas PECs e esse projeto de lei vai ter um impacto muito severo sobre não só os fundos patrimoniais, mas também sobre as fundações de apoio e todo o terceiro setor, né? Então, temos que fazer essa análise também em conjunto com a reforma tributária que está aí acontecendo, né? Outra coisa, a própria imunidade tributária também, né? Hoje tem uma grande dificuldade até das próprias fundações de apoio conseguirem imunidade tributária, né? Então, nós temos que ter um trabalho de advocacy para resolver essas 2 questões do que se refere ao regime tributário, né? As isenções de tributos federais e também as imunidades tributárias na Constituição Federal. Veja, o capítulo 3º, que tratava dos benefícios fiscais, foi totalmente vetado pelo presidente. E, fazendo uma análise técnica, né, desse veto, eu entendo que foi feito um veto correto do aspecto jurídico e orçamentário, né? Porque realmente no projeto, na medida provisória, tanto na lei, não havia previsão para uma série de requisitos legais que exige a lei orçamentária, né? Então, quero colocar para vocês o seguinte: hoje há uma grande insegurança jurídica para os fundos patrimoniais com essa legislação que está aí, né?
Vamos pensar aqui, primeira hipótese aqui, né? Se nós tivermos uma organização gestora de fundo patrimonial que seja a própria fundação de apoio, como a lei permite, né, no único CNPJ, eu acho que o risco é menor, né, de haver tributação, desde que se consiga a imunidade tributária, ali por ação judicial, etc. Né, e as isenções também. Agora, se nós formos para o outro cenário, que é um CNPJ diferente, né, do fundo patrimonial para a organização gestora do fundo patrimonial, como, por exemplo, as próprias fundações de apoio, né, um museu, um hospital, uma universidade, aí começa o grande problema da tributação. Né? Aí começa o grande problema. Então, há uma grande segurança jurídica muito grande instalada. Eu fui bem sincero para vocês. Ou se resolve isso, ou eu acredito que não se tem muito futuro, infelizmente, os fundos patrimoniais, porque há uma insegurança jurídica muito, muito grande. Há muita bola dividida, há muita zona cinzenta, e o fisco interpreta a favor dele, na dúvida, como a gente sabe. Então, mesmo tendo legislações muito claras, ainda assim, às vezes, tem esse problema, né? Agrava ainda mais a situação quando se percebe que os impostos, né, sobre patrimônio, por exemplo, serviços e renda, a imunidade se aplica para educação, saúde e assistência social. Né? Educação, saúde e assistência social. Então, o problema é que até mesmo as fundações de apoio hoje têm dificuldade de enquadramento nessas imunidades. Não se encaixa o conceito, né, de educação, né, no conceito de apoio à educação. Esse é o problema. Os fiscais hoje, auditores fiscais dos estados, dos municípios e da União, e eu vi isso na minha experiência nos conselhos de contribuintes, né, convivendo com os auditores fiscais, eles têm argumentos muito, muito fortes, né, estão muito bem preparados, com mestrado, doutorado, escrevem livros, né, e trazem teses muito interessantes no sentido de que não é possível conceder imunidade. Né, não é possível. Então, o direito é assim, existem caixinhas que se encaixam os conceitos. Né, não havendo o encaixe correto, há essa dúvida. Então, aí é uma insegurança jurídica muito grande. Se permanecer a legislação como está, eu acredito que os fundos patrimoniais são fadados ao insucesso, ao fracasso, porque vai gerar uma série de demandas judiciais, autos de infração, né, despesas com jurídico, despesas com contabilidade, né, com perícia. Então, ou arruma a casa, para ser bem sincero, bem objetivo, ou arruma a casa e trabalha na legislação para deixar claro e tirar todas as dúvidas, ou essa insegurança jurídica vai ser o motivo do fracasso, infelizmente, da Lei 13.800. Infelizmente, essa é a minha opinião. A gente sabe, né, enquanto advogado, né, que o conceito de educação ele é muito mais amplo do que ensino. Né? Tem a extensão, tem a pesquisa, e as fundações de apoio, elas fazem justamente um serviço de educação, né, lato sensu, né? A gente sabe disso. Agora, para o auditor fiscal, ele não interpreta dessa forma. Ele interpreta que a fundação de apoio faz um serviço de apoio, como se diz, né? E não um serviço de educação propriamente dito, é um exemplo. Né? Então, nega-se a imunidade. Eu trouxe aqui para vocês um julgado do STJ, ocorrido em 2017, que uma fundação tentou a imunidade tributária e a Fazenda de São Paulo, discutindo justamente essa questão, se é educação, se não é educação, disse lá que, olha, não é ensino que você faz só um apoio ao ensino, então não tem como dar imunidade. Então, veja que as próprias fundações de apoio estão com dificuldade. Quem dera agora criar um fundo patrimonial em outros CNPJ, vai criar ainda mais confusão. Então, é necessário corrigir na legislação, aperfeiçoar a legislação em favor dessas instituições. Né? Trago aqui o texto original da Lei 9.249, de 95, né? Que trata da possibilidade de dedução do imposto de renda, né? O que tá em verde é o texto original, né? E o que está em colorido ali em amarelo e rosa é o que foi acrescentado pela lei 13.800. Então, a ideia foi justamente dizer que as organizações gestoras de fundos patrimoniais teriam possibilidade de também gozar, né? Melhor, que as pessoas jurídicas que doem, né, recursos, dinheiro, né, para essas organizações poderiam gozar das deduções para o imposto de renda. Isso que foi colocado ali. Agora, o que aconteceu? A lei, do meu ponto de vista, e a medida provisória já veio assim, veio com defeito de fábrica, veio com defeito. Não foi ali colocado, não foi atendido às regras orçamentárias, como eu vou colocar mais para frente, por isso que foi vetado. Nós temos que entender por que foi vetado, né? Aqui ainda o parágrafo 2º, né, da Lei 9.249, que fala também que as instituições têm direito
né, as empresas têm direito, né, à dedução de 2% do limite operacional, caso doem para as entidades civis, né? Lógico que os fundos, eu entendo que são entidades civis, teriam possibilidade disso, então já tem aqui uma previsão, só que a lei, né, 13.800, veio deixar mais claro isso, que eu acho que é muito bom, mas na verdade faltou, do meu ponto de vista, uma atenção maior na lei orçamentária, como eu vou colocar ali para frente, né? Chama atenção também que a própria lei 9.249, de 95, ela traz lá no parágrafo 2º, artigo 13, parágrafo 2º, inciso 3º, a linha C, que as organizações da sociedade civil têm direito realmente a ter esses benefícios, né, da doação, mas desde que cumpridos os requisitos do artigo 3º da lei das OCIPs. E aí o problema está aí, porque no artigo 3º da lei das OCIPs tem uma série de restrições ali que tem que se observar, né? Então tem esse problema também, não é tão simples assim, né? Lógico que todos nós, né, os advogados, né, os contadores, os gestores das organizações querem atingir o objetivo, né, que é fomentar a ciência e tecnologia de forma sustentável e a longo prazo. Isso todo mundo quer, os políticos, todo mundo quer. O problema é como fazer, né? A dúvida é como colocar isso na prática, sem que seja inconstitucional ou ilegal. Esse que é o desafio, né? Eu interpreto que há um caminho das pedras, né? A técnica sempre exige isso, tem que ter cuidado na hora de se fazer, porque boa vontade não basta, né? Boa vontade não basta. E qual que é o ponto principal? O ponto principal, na minha ótica, é justamente verificar que tem que se observar o artigo 165, parágrafo 6º da Constituição, que é a lei orçamentária, junto com a lei complementar 101, que é a lei de responsabilidade fiscal, no artigo 5º, 12 e 14. Né? Essa lei 13.800 não respeitou isso. É uma receita básica e não foi respeitado, né? Qual é o problema que está acontecendo hoje no Brasil, que eu percebo, né? Eu faço a análise de vários projetos de lei, também ajudo a elaborar também os projetos, percebo que se coloca muita atenção no político, no Congresso, e deixa-se de olhar a técnica. Então, na verdade, são as duas partes, né? Tem que ter o político, né, que é um instrumento que vai fazer a lei ser aprovada no Legislativo, no Parlamento, mas tem que ter também um trabalho técnico bem feito. Muitas vezes está acontecendo que o trabalho técnico está ficando de lado, né? Está ficando de lado. E aí aquela expectativa, né, da bola que bate na trave. Você prepara um projeto de lei, né, vai passando pelas comissões, depois de 1, 2 anos, aquilo bate na trave. Eu acho também que, sinto também que não há tempo a perder. Nós temos que marcar o gol e ser implacáveis na aprovação dessas leis, não pode perder tempo, né? Vocês viram agora que está sendo discutido a desoneração da folha, né? Ah, desoneração da folha e tal. E o presidente vetou, né, a desoneração da folha, porque havia um problema justamente igual a esse que ocorreu na lei 13.800, e aí o Congresso derrubou o veto, né, do presidente. Bom, o que está acontecendo? O TCU, pois não, o TCU já entendeu que está ocorrendo aqui um problema de inconstitucionalidade da lei. A lei é inconstitucional, porque não foi previsto essas compensações, né? A lei orçamentária pede a compensação, como está colocado aqui na Constituição, né? A lei de responsabilidade fiscal também pede a compensação, né, das estimativas do orçamento, do impacto no orçamento, também não foi observado isso. Então, o que se coloca? Se coloca que tem que responder algumas perguntas primeiro para que essa lei do Indômites, ela avance, né, no projeto de lei, né? A estimativa do impacto, quantos CNPJs vão ser criados, né, para isso, qual que é o valor que vai ser arrecadado, qual a estimativa, qual o impacto, tudo isso tem que ser colocado, né? Há 2 projetos de lei que eu acompanho, um deles aqui do deputado Rômulo Gouveia, né, que está tratando desse assunto, o projeto de lei 5.425. Nesse projeto de lei tem um substitutivo do Celso Panzera, e que ali não foi previsto essas questões todas do orçamento. É um projeto de lei também que tende a ser arquivado, do meu ponto de vista. Já o projeto de lei do senador Chico Rodrigues está um pouco melhor colocado, mas também demanda algumas análises ali mais aprofundadas. 2 pontos só e eu encerro. Incentivos fiscais podem motivar pessoas físicas e jurídicas a doarem e destinarem aos fundos no âmbito municipal? Ou melhor, no âmbito estadual? Pode haver isso? Em que forma? Né? Como que os estados como podemos trabalhar nos estados essa questão? Veja, aqui no estado do Paraná, existe a lei 17.742, de 2013, é uma lei que possibilita
que o devedor de ICMS, em vez de pagar o ICMS total ao Estado, ele incentive projetos na área de esportes. Isso foi aprovado por um convênio, o convênio 141 de 2011. Pode-se fazer igual, da mesma forma aqui para a tecnologia. Veja, aqui a lei coloca que até 3% do ICMS devido pode ir para esses projetos. Eu vejo que nos 27 estados da federação, eu não encontro esse tipo de situação, né? Pode, então, avançar nisso, né, na ideia de fomento. E, por último, eu coloco aqui para vocês, no âmbito municipal, como que se poderia trabalhar essa questão? No âmbito municipal, da mesma forma, aqui em Curitiba, por exemplo, nós temos a Lei Complementar 57/2005, que tratou de um projeto de apoio aos fundos culturais, que permite que até 2% da receita orçada proveniente do IPTU e do ISS vá para o mecenato, né? Então, aqui eu coloco, por exemplo, os contribuintes podem destinar 20% do seu tributo para apoio nesses projetos de cultura. Da mesma forma, eu não vejo nenhum problema se fazer isso para tecnologia. Nenhum problema, né? Nenhum problema. Só que em Curitiba, por exemplo, foi o orçamento em torno de 8 bilhões de reais para 2020, né? O IPTU aqui teria 8 milhões para incentivar, e ISS mais de 11 milhões para incentivar. Bom, meus amigos, o tempo é pequeno, são só 15 minutos, evidentemente não dá como a gente apurar muito, né, avançar muito e aprofundar, mas de qualquer maneira foi um voo rápido aí sobre os assuntos. Agradeço, fico à disposição. É isso aí, obrigado. Muito obrigado, Juliano. Foi bastante esclarecedor e mostrando onde que a gente tem que atuar, e o Confis está fazendo uma forte atuação junto à bancada, deputados, senadores, para algumas mudanças. Isso aí pode ser um norte bastante interessante. A gente passaria agora, então, a ouvir a Érica Spalding, então, com a sua apresentação. Obrigado e seja bem-vinda, Érica. Obrigada, professor João. Bom dia a todos. Agradeço muitíssimo aqui o convite do Confis. Fernando Peregrino, muito obrigada pelo convite. Agradeço a presença virtual de todos também. Espero que estejam todos aí em suas residências, seus locais de trabalho com saúde, nesses tempos tão difíceis. Para mim é uma honra, novamente, falar desse tema, né, nesse espaço sempre aberto pelo Confis, assim, por acreditar, né, eu compartilho dessa crença de que os fundos patrimoniais sejam um caminho de sustentabilidade para a ciência, tecnologia e inovação, numa lógica de longo prazo, perpetuidade, e uma ferramenta, né, de enfrentamento para crises orçamentárias, assim como os fundos de doação que emergiram tão fortemente aqui durante a pandemia. Eu vou compartilhar uma apresentação. Então, dando início, antes de falar assim das nuances, a diferença, assim, né, alguns aspectos diferenciais que distinguem os fundos patrimoniais dos fundos de doação filantrópicos, eu gostaria de colocar aqui algumas premissas, alguns elementos importantes que eu acho que se tem que ter em mente ao se pensar em captar para endowments. Embora nós tenhamos, né, casos concretos no Brasil, casos concretos na área de ciência e tecnologia, de fundos que já nascem grandes, né, que já nascem ali com 300 milhões, que normalmente proveniente de uma família filântropa ou de aí uma pessoa jurídica única, nem todos têm a sorte, assim, né, de ser agraciados com tanto. Então, cada entidade, né, acho que a maioria das entidades partem do zero, precisam compor esse patrimônio do fundo do zero.
Então, assim, eu queria deixar algumas coisas iniciais, assim, porque as entidades não conseguirão, né, precisarão olhar para si e terão que continuar, não prescindirão das suas demais estratégias de captação. Então, aqui, olhando para essa pirâmide, as entidades terão que fazer suas campanhas de custeio, para, né, campanhas anuais para operação, manutenção e investimentos, suas campanhas para projetos específicos, e aí se enquadram, inclusive, os fundos de doação e outros projetos para crescimento da entidade, para investimento, e no topo da pirâmide estariam os fundos patrimoniais, numa estratégia de perpetuidade, né? Numa estratégia de um outro olhar da entidade. Aqui a Beard, assim, a olhar assim, para os fundos educacionais, né, numa solução, long-term solution, ele sempre coloca que as instituições educacionais devem ter um programa realista de tuition, de mensalidade, uma campanha anual efetiva, e o endowment. Então, assim como o Dr. Juliano colocou, assim, as entidades americanas educacionais normalmente nascem com fundos patrimoniais, destinam, assim, parte do tuition no início, além de todo um fortalecimento com alunos e ex-alunos e comunidade em geral, para fazer esse bolo crescer, né? E na área de ciência e tecnologia, assim, eu acho que cada entidade tem que olhar para os seus stakeholders, assim, no sentido de verificar a melhor estratégia, né? Junto a indivíduos, captação junto a pessoas jurídicas, multilaterais, organismos internacionais, fundações internacionais. Então, acho que cada entidade terá uma estratégia, não existe uma estratégia one size fits all, assim, eu acho que cada entidade terá aí sua estratégia para fazer esse bolo do fundo patrimonial crescer. Então, tendo aí em mente que não é uma solução mágica do dia para a noite, salvo se o fundo nascer grande, mas que tem que ser visto como uma solução a mais, né, dentre campanhas de projetos e campanhas de custeio, e que, pensando no longo prazo, ter esse colchão de molas e tem doadores, que sem dúvida que nessa lógica de longo prazo, que vem na autonomia e na estabilidade, um ponto central para o seu apoio de longo prazo às entidades. Então, aqui eu queria, assim, não conceituar os fundos patrimoniais, mas, assim, trazer alguns traços, assim, distintivos entre eles. Então, os fundos patrimoniais miram a preservação e, se possível, o incremento do valor principal do fundo, a utilização apenas dos rendimentos do fundo, é uma fonte de receita contínua, uma vez que ele está estabelecido, é uma fonte contínua para a entidade no longo prazo e mira a perenidade de atividades de interesse social. Já os fundos de doação, nos fundos de doação, a integralidade dos valores do fundo pode ser utilizada. É um instrumento de viabilidade financeira mais no curto prazo, e que possibilita projetos específicos de forma mais imediata. São projetos emergenciais, como a gente viu recentemente, por exemplo, um fundo em prol do desenvolvimento de uma vacina, do combate aí, a uma doença, a uma pandemia, e N exemplos que a gente viu. Só no âmbito das fundações de apoio emergiram mais de 20 fundos de doação nesse período. Então, acho que é um instrumento que pode vir para ficar, mas ele tem essa característica
de mirar aí mais o curto prazo, e essa figura mostra bem aqui, né? Então, os fundos de doação usam a integralidade dos recursos captados em prol das instituições ou das causas apoiadas. Já os fundos patrimoniais preservam o principal e usam apenas os rendimentos. Os fundos patrimoniais, assim, né, têm um marco regulatório, embora possam ser, no âmbito da autonomia privada das entidades, ser criados livremente dentro da própria instituição. Porém, a Lei 13.800 traz aí um caminho para se criar, assim, um caminho que tem bastante complexidade, assim, uma governança rígida para as entidades, assim, prevê aí ao menos 4 instâncias de governança, assim, no caso das fundações, Conselho de Administração, Diretoria, Conselho Fiscal e Comitê de Investimentos. Então, assim, traz assim, uma complexidade para se criar os fundos nos termos da 13.800 e, ao mesmo tempo, não traz assim, o fomento, os incentivos fiscais necessários, como dito ainda há pouco pelo doutor Juliano. As fundações de apoio, acho que esse ponto aqui vale a pena mencionar, tem uma vantagem intrínseca, que é o fato delas serem equiparadas às organizações gestoras e terem a possibilidade de criarem dentro da instituição seus fundos patrimoniais, de uma forma que, caso a entidade, a Fundação de Apoio já goze de imunidade, já possua eventualmente certificações, já tenha reconhecimento de imunidade de TCMD, por exemplo, ou de isenções aí de aplicações financeiras, é uma grande vantagem você poder criar isso dentro da instituição e gozar das imunidades com maior segurança jurídica, ao invés de destacar isso para uma outra pessoa jurídica, onde se há bastante dúvida se as mesmas imunidades se as mesmas imunidades e isenções seriam estendidas. Como já dito, né, não existe foram vetados os incentivos fiscais específicos para doações às organizações gestoras de fundo patrimonial. As razões do veto foram super bem expostas, embora eu tenha um pouco de divergência, porque na minha interpretação não mudaria o teto de renúncia fiscal. Então, os mesmos 6% de doações de pessoas físicas permaneceriam. O que seria feito na pizza ali, nas possibilidades de incentivos fiscais hoje existentes, por exemplo, Lei Rouanet, esporte, idoso, fundos da criança e do adolescente, enfim, no rol de possibilidades de incentivos fiscais do terceiro setor, também seria inserida a possibilidade de doação para fundos patrimoniais. Existe uma pesquisa da FGV de 2015 que mensurou em 71 bilhões assim, de renúncia fiscal para essas doações, e somente 1% foi utilizado naquele ano. Então, eu acho que mesmo se inserido a possibilidade dos fundos patrimoniais, a gente ainda estaria muito aquém da captação e do potencial de captação que isso tem. Mas, infelizmente, é a realidade posta hoje, então a gente tem que batalhar daqui para frente para um retorno desses incentivos fiscais. O que a lei tem hoje é uma abertura para a área de cultura, para que os projetos culturais tenham um enquadramento na Lei Rouanet, na Lei de Incentivo à Cultura 8313. Mas depende de regulamentação. Aguarda-se aí uma regulamentação. O que existe, que eu acho que é uma solução prática que pode
pode ser implementado já pelas fundações de apoio, é uma pequena adequação à Lei 13.019, que é o MIROSC, e que asseguraria o incentivo fiscal de pessoas jurídicas tributadas pelo lucro real. É um incentivo fiscal aqui que pessoas jurídicas podem doar até 2% do lucro operacional, deduzir 34% aí recuperar 34% do valor doado e bancos 40% do valor doado. Eu acho o enquadramento é simples, assim, né, são inserções simples no Estatuto Social e que asseguram aí as doações de pessoas jurídicas. Mesmo que a lei tenha vetado o incentivo fiscal, é um caminho para se garantir isso. Existe um projeto de lei muito interessante tramitando do senador Anastasias para a criação de fundos filantrópicos emergenciais e que trazem aí, resgatam de volta também para os fundos patrimoniais, imunidades, isenções, inclusive de contribuições sociais e os incentivos fiscais de volta que haviam sido vetados. Então, assim, acho que a gente tem que ter um olhar para isso, acompanhar e aí torcer, né? Oxalá que esse projeto caminhe aí com força, assim, porque beneficiaria muito tanto os fundos de doação como os fundos patrimoniais. Agora, encerrando, eu queria deixar uns encaminhamentos para a área de ciência, tecnologia e inovação, algumas ideias, além do artigo 13, das fontes de receita do artigo 13, que os fundos patrimoniais e filantrópicos podem ter, doações, dotação inicial, aluguéis, vendas e tudo mais. Eu acho que a ciência e tecnologia tem aí no seu DNA a possibilidade de outras formas de alimentar os seus fundos, por meio de patentes, por meio de participações em startups que no futuro podem, né, gerar esse fruto, por parcelas de fundos de doações. Então, desses 6,5 bilhões aí captado nesse momento, se 10% tivesse ido para fundos patrimoniais, teríamos aí fundos alimentados com 600 milhões, algo que ficaria um legado desse movimento todo. E um outro ponto é a própria lei do bem, né? Eu acho que seja numa lógica de colocar o fundo patrimonial sendo beneficiário, recebendo um pequeno percentual dos projetos, dos valores dos projetos, seja ele próprio fundo patrimonial sendo enquadrado numa lógica de projeto, de pesquisa de ciência e tecnologia, porque ele vai, né, desde que tenha essa natureza jurídica, alimentar outros projetos. Mas, para isso, acho que precisaria de um aprimoramento na legislação. Acho que as ideias dos incentivos estaduais e municipais também precisam ser olhadas assim com toda atenção. Né, eu acho que aqui em São Paulo a gente tem o PROMAC para cultura, tem o PROAC para cultura e esporte, mas não temos nada para a área de inovação. Eu acho que concordo absolutamente com o doutor Juliano que isso seria um caminho importante para as indústrias, né? Assim, de ICMS, eu acho que seria aí algo bastante interessante. E algo que eu tenho falado bastante também é que amplie o incentivo fiscal que volte, tente ampliar a base de empresas doadoras, né? Inclua empresas lucro presumido, empresas simples, para a gente ampliar e realmente inserir a cultura de doação na mentalidade dos nossos empresários. Era isso, o tempo é curto, mas agradeço muitíssimo. Muito obrigado, Érica.
Então, já passaríamos diretamente para o Gerson Veiga, do Itaú, para fazer a sua apresentação. Muito obrigado, Gerson, seja muito bem-vindo. Obrigado, professor João. Bom dia a todos. Primeiramente, gostaria aqui de agradecer a essa oportunidade, ao Confies, a sua diretoria, Dr. Fernando Peregrino aqui. Vou compartilhar com vocês também uma apresentação. Só um instante. Isso. Bom, vamos lá. Aqui, acho que a ideia é a gente falar... Compartilhou? Tá legal. Bom, como eu coloquei aqui no início, vamos falar um pouco então, acho que aqui o Itaú, né, eu sou da área de investimentos aqui do Itaú Unibanco, a ideia é a gente falar um pouquinho de uma solução financeira que eu acho que gera bastante eficiência quando a gente olha para a questão dos fundos patrimoniais, né, então esse é o foco aqui. Nós aqui do Itaú recebemos um convite para participar de um trabalho, de uma discussão aqui, de um desenvolvimento para os fundos patrimoniais, né, no sentido de prover uma solução que fosse capaz de apresentar ali resultados, né, por meio dos próprios projetos das fundações de apoio, né, para capitalizar o fundo patrimonial, né. Então, nós tínhamos ali um formato, né, ou seja, como é que o banco poderia atuar junto às fundações de apoio aqui, para que a gente pudesse alcançar esse objetivo, né, de gerar essa eficiência na gestão dos projetos e que pudesse representar uma captação do fundo patrimonial, e aqui a gente representa isso nessa imagem, né, como o primeiro ponto, né, o início, né, da captação aqui dos fundos patrimoniais com recursos próprios ali, né, advindos dos projetos. Então, numa visão do foco aqui do problema, né, quando a gente olha para o que nós tínhamos aqui de desafio, né, então a gente já tem ali uma visão dos recursos alocados, né, então as fundações de apoio responsáveis ali pelos controles, alocação dos recursos, né, e basicamente prestação de contas, né, o diagnóstico ali, a necessidade que nós tínhamos, né, de atuar e utilizar toda a nossa expertise era na tentativa de gerar eficiência nessa gestão financeira, né, e a gente vai falar um pouquinho sobre isso aqui também, e essa eficiência também do ponto de vista operacional, alguma coisa que tivesse a facilidade, né, de poder gerar esse excedente para capitalizar o fundo, né, patrimonial aqui, e por fim, né, utilizamos de toda a nossa estrutura e do nosso DNA, não só da parte bancária, mas também das fundações do próprio Itaú Unibanco, né, para que a gente pudesse ter ali uma gestão eficiente de investimento, e aqui a gente fala de uma gestão não só voltada para o mercado financeiro, mas também para o objeto, né, principal aqui, que é o fundo patrimonial, que tem aqui características específicas e que a gente consegue utilizar os nossos modelos proprietários, a nossa expertise também nessa frente aqui, que a gente divide em duas etapas, tá? Então, basicamente, o trabalho todo, né, e um trabalho a quatro mãos aqui, né, junto à Fundação de Apoio, foi justamente nessa primeira imagem aqui, né, o trabalho que já é realizado e já é feito, né, voltado para a pesquisa, então a alocação dos recursos ali, a gente está falando desde recursos financeiros até o próprio recurso da universidade, né, trabalhando ali em pró de determinados projetos, tá? Então a gente tinha como objetivo aqui criar um ciclo operacional, esse era o desafio, né, e de controles, né, então que tivesse robustez suficiente, né, para poder ter
o resultado final do trabalho, que seria, né, o retorno da operação aqui, né, ou dos projetos, para a constituição e crescimento do fundo patrimonial. Então, quando a gente está falando aqui de captação, né, o tema é extremamente relevante, porque mostra que a fundação de apoio em si já é capaz de ter tamanha eficiência e já tem a possibilidade de criar um fundo patrimonial, né, com uma alocação constante, né, de um excedente financeiro, né, a partir da alocação dos recursos dos próprios projetos. Tá? Então, esse acho que foi o principal foco do trabalho aqui. E quando a gente olha para esse ciclo operacional e controles, né, a gente tinha que criar um modelo que facilitasse a vida das fundações de apoio, e nesse modelo que a gente chama de eficiência aqui, ou que a gente chama de plug and play, né, que a gente já pudesse ter a estrutura atual, né, que já é amplamente utilizada pelas fundações de apoio, com recursos hoje alocados nesses projetos por meio de outros bancos, que a gente pudesse plugar isso diretamente nessa solução, tá? Então, de forma que aqui fosse transparente todo o trabalho de tecnologia e de gestão e o empenho de diversas áreas aqui, para que a gente pudesse gerar essa solução customizada aqui para atender aos fundos patrimoniais, tá? Indo direto aqui ao ponto, então a gente divide isso em algumas etapas, né? Então, quando a gente fala uma solução global, né? Então, a principal mensagem é: eu consigo por meio da operação, junto aos projetos, a gente consegue criar uma solução onde o ciclo final desses projetos é a alocação de um recurso, de um excedente, né, junto ao fundo patrimonial. E a gente divide isso em 4 caixinhas, né, e essas 4 caixinhas de forma independente e, ao mesmo tempo, interligadas, né. Então, uma que a gente chama aqui a gestão do ponto de vista bancária e de gestão de investimentos, tá? E uma outra que a gente chama de governança até o aporte final ao fundo patrimonial, tá? Então, aqui é uma consolidação, né, de vários sistemas, e esse foi o nosso desafio, né? A gente tem essa expertise, mas a gente teve que fazer um trabalho conjunto nas diversas áreas para poder realmente entregar uma solução robusta aqui, escalável e que fosse eficiente para as fundações de apoio. Então, aqui, quando a gente olha, né, para essa solução bancária, a gente tem um sistema de contas, né, que já é comum, mas aqui tem uma função muito relevante de fazer aquele plug and play que eu mencionei, né? Então você já tem o projeto, você já tem uma conta alocada, um recurso alocado para aquele projeto, então a gente consegue plugar isso, né, nessa solução. A gente tem uma visão, né, importante, relevante, né, quando a gente fala do fundo patrimonial, que é a gestão do investimento. Então, dentro do fundo patrimonial, a gente já está indo num nível mais profundo, né, de dizer qual é o nível da discussão aqui, dado esse recurso, como é que a gente vai poder remunerar esse recurso, de que forma é uma gestão tradicional de investimentos, não é uma gestão tradicional de investimentos. Então, a gente abre essa possibilidade de discussão aqui, tá? Um movimento depois de governança, e aqui a gente vai falar sobre isso mais adiante, tá? Até a gestão, né, e a entrega do recurso aqui no fundo patrimonial. Então, a gente tem uma etapa de apuração de resultados, que é relevante, né? Então, como é que foi a gestão desse investimento, como é que está a rastreabilidade aqui, quando a gente fala de registro, auditoria, né? Como é que está a rastreabilidade desse recurso, de que forma a gente consegue demonstrar aqui a prestação de contas de forma individual para cada um dos projetos, tá? Até a entrega final dos recursos dentro do fundo patrimonial, tá? Então, tem uma governança muito grande aqui para que a gente consiga alcançar esse objetivo maior, que é a entrega do recurso no fundo patrimonial, que acredito aqui seja, né, a primeira etapa, né? Então, eu sou eficiente, a minha fundação de apoio ela é eficiente, ela consegue alocar recurso no fundo patrimonial e abre depois as outras frentes ali para que seja possível, né, receber doações ou oriunda de outros projetos, enfim, em função de patentes e tudo mais, como a doutora Érica mencionou aqui, né? Então, passando para essa solução bancária, né, o que a gente acha que faz sentido destacar aqui? Então, os projetos, né, que já existem, né, já tem um recurso alocado hoje nesses projetos, hoje alocados em banco, né, em banco público, a gente conseguiu, então, por meio dessa solução, plugar aqui, como eu disse, nessas contas individualizadas aqui. Então, a função da Fundação de Apoio, que é a alocação do recurso, e quando eu falo recurso, não é só o recurso financeiro, é também o recurso, né, que vai atuar junto àquela pesquisa, tá? Então, aqui ela tem um facilitador, né? Então, ela passa a ser
basicamente uma gestora do fluxo de caixa, né, de fazer esse controle, e a gente coloca toda a nossa estrutura à disposição disso, né, para fazer toda a parte de controle, movimentação, de uma forma muito simplificada, tá? Então, aqui a ideia é simplificação, né, para que a gente alcance a tão sonhada ali eficiência, como a gente colocou no início, tá? A definição de política de investimentos é muito importante nessa etapa, né, porque aqui é o que vai determinar qual é o potencial de geração de recursos que depois, no final desse processo aqui, vai capitalizar o fundo patrimonial, né? Então, isso daqui é muito importante, a gente ter em mente a possibilidade, tá bom? A questão da apuração do resultado, então, aqui é a consulta, né? Quando a gente fala o plug and play ali, realmente é a consulta online a qualquer momento, né? De forma que seja possível fazer o controle, seja possível prestar conta a qualquer tempo, né? A qualquer momento, tá? Estabelecer aqui os compromissos estabelecidos para esses recursos versus a rentabilidade alcançada por meio dos investimentos, essa definição de política que eu citei no item anterior, tá? A questão do controle e transparência, como eu falei, né? Então, todos os registros e os controles para fins de auditoria, né? Então, toda essa rastreabilidade, né? Documentos, né? Então, a gente tem uma área dentro aqui desse processo, que é a área de custódia, que é responsável por emitir essas documentações de uma forma, vamos dizer assim, o registro, né, a responsabilidade, de fato, é da área de custódia, e aqui a segregação final e a alocação dos recursos, tá? Então, aqui a gente comenta, né, que essa solução financeira foi o que permitiu a gente seguir por todo esse processo, né, depois a gente vai falar sobre a parte de governança, tá, para que seja possível gerar esse excedente, né, e essa possibilidade de capitalizar o fundo patrimonial aqui, tá bom? Passando mais adiante, então a gente falou um pouquinho, né, sobre essa questão da solução ali bancária, né? Então agora a gente vai falar um pouco sobre a parte de controles, tá? Aqui a gente tem dentro dessa caixinha que a gente colocou aqui como exemplo, a gente tem a parte de controles e resultados, tá? Então, como que é isso? Eu tenho aqui a parte de apuração, tá? Então, vamos imaginar aqui o recurso que está alocado num projeto, ele tem um compromisso, né, financeiro ali, né, que possa ser um percentual de algum indicador financeiro, né, e ele vai ser alocado esse recurso daquele projeto, tá? E esse recurso vai ser colocado numa aplicação financeira durante a fase, né, de fluxo necessário para esse projeto, né, para subsidiar esse projeto, tá? Então, colocando aqui de uma forma prática, né, vamos pensar assim, se a gente estiver falando, por exemplo, de um projeto que vai utilizar cerca de R$1 milhão, né, e esse projeto já possui esse recurso, o que a gente está falando esse recurso vai ser alocado em determinado aplicação financeira, essa aplicação financeira vai gerar um recurso, né, enfim, um resultado dessa aplicação financeira, e a gente tem um compromisso por outro lado ali, né, que possa ser, sei lá, poupança, alguma coisa assim. Então, quando a gente estiver falando de apuração de resultados, é isso, né, alocação desse recurso, dessa aplicação financeira em uma aplicação de mercado, né, descontado aqui todas as despesas do processo, né, e também os compromissos assumidos em termos de valorização, por exemplo, aqui a poupança, isso vai gerar um excedente, é esse excedente que vai capitalizar o fundo patrimonial, tá? Então, tudo isso acontece num nível de governança que foi criado nesse projeto, tá? Para que a gente possa efetivamente fazer essa apuração, esse controle, né? E aqui tem uma gestão de prestador de serviço também, a parte de impostos, né? E toda a prestação de contas, que aqui também faz parte desse resultado, tá? Então aqui temos uma possibilidade aqui dentro dessa solução, né? A governança ela é primordial, né? Até para a gente poder também definir aqueles itens anteriores, né? Como eu mencionei, a política de investimento, né? A questão dos compromissos assumidos em relação aos recursos que estão alocados nos projetos, tá certo? E depois a gente vem para a parte de custódia. Aqui a custódia na nomenclatura de mercado, aqui tem mais a ver com a parte de fidúcia mesmo, de controle, né, de registro físico, né, dos investimentos. Aqui a prestação de conta, a auditoria normalmente vem aqui direto pegar essas informações, até que o resultado final desse processo seja, né, desse ciclo, seja o aporte no fundo patrimonial. E aí o aporte no fundo patrimonial, né, vai trazer para a gente, né, uma nova caixinha, né,
que caixinha é essa? Uma vez que o recurso está disponível no fundo patrimonial, a depender das condições de mercado, a gente começa efetivamente a gestão de endowment aqui, né? Como foi citado já pelo Dr. Juliano, pela doutora Érica, né? Então aqui a gente já tem a possibilidade de... Ah, tá ok, já estou finalizando já, obrigado. Tá ok. Então, aqui a gente tem a possibilidade de fazer uma gestão, né, uma vez que o recurso do fundo patrimonial já existe, né, ele já está capitalizado, e periodicamente, isso é importante, isso aqui é uma apuração mensal, né, em que a gente consegue efetivamente fazer o crédito aqui para o fundo patrimonial. Então, o fundo patrimonial vai nascer e vai ser sensibilizado mensalmente, né, com o recurso do excedente aqui desses projetos, como eu mencionei, né, de forma que esse fundo depois, né, seja constituído num padrão endowment, né? Que aí, quando a gente fala aqui numa gestão de padrão endowment, é utilizar toda a expertise que a gente já tem nas nossas fundações aqui, na Fundação Itaú, Unibanco, né, para fazer uma gestão não tradicional, que a gente chama, que é aquela gestão, vamos chamar assim, de livro-texto, né, que é as experiências com gestão de portfólio, por exemplo, da Universidade de Yale, né, as universidades americanas, que estabeleceram ali, né, um modelo de gestão de investimento de endowment, onde basicamente a principal mudança é o horizonte, né? Então a gente está falando aqui de independência, né, no longo prazo, para a alocação desses recursos em projetos de ciência e tecnologia, né? A gente está falando aqui de perenidade, né? E a gente está falando, no primeira etapa ali, como eu já citei, a questão da eficiência. Então, toda essa solução, ela passa aqui, né, por um processo onde o objetivo maior é o primeiro aporte, vamos colocar assim, no fundo patrimonial, né? A própria fundação fazendo esse aporte, né, demonstrando eficiência, né, e demonstrando capacidade de geração de recurso financeiro para o seu próprio fundo, tá certo? E aqui, claro, eu citei aqui só para falar um pouquinho dessa questão do fundo patrimonial, na etapa 2, né, porque aqui é a definição de investimento do que vamos fazer com esse dinheiro para os próximos anos, né? Então, toda a jornada até o fundo patrimonial, depois a gente decide qual que seria a política, né, para esse recurso no longuíssimo prazo. E a gente sabe que a economia aqui no mercado brasileiro, enfim, essa questão toda da ciência e da tecnologia é relativamente recente, e é claro que esse desenvolvimento depende muito, né, de como as fundações de apoio vão querer tratar esse tema, né, se é uma gestão mais de longo prazo de fato, né, ou se a gente vai fazer um meio do caminho ali, que seria uma gestão de endowment, mas também focado um pouco no curto prazo, dada a necessidade de recurso para investimento, tá? Então, eu vou encerrando aqui, mas eu acho que essa era a principal mensagem que a gente gostaria de passar. Então, existe fonte de recursos para o fundo patrimonial, dentro da própria operação das fundações de apoio, e a gente consegue, a quatro mãos aqui, desenvolver isso, né, e fazer com que o fundo patrimonial ele nasça com esses recursos e que a gente tenha esse potencial aí ao longo do tempo. Tá? Gostaria de agradecer imensamente aqui a participação e fico à disposição. Obrigado. Muito obrigado aí, Jefferson. Então, otimizando o nosso tempo, eu vou passar diretamente para o Cristiano Garcia, da Cultura Invest. Muito obrigado aí, Cristiano, e a palavra está com você. Obrigado, professor João. Bom dia a todos. Queria agradecer aqui a nossa participação, o convite do Fernando Peregrino e essa missão sobre falar sobre captação de recursos. Bom, eu vou direto ao ponto, que o tempo é curto. Eu sou o tal do captador de recursos, né? E dentro desse processo eu vou falar aqui da nossa experiência prática de mais de 20 anos, atuando com universidades, com fundações de apoios, com empresas, com investidores e com captação de recursos. Minha tela está... ok. Bom, trabalhamos com as principais universidades, fundações, institutos de ciência, tecnologia e inovação no Brasil, já há bastante tempo, e a gente tem uma visão bastante ampla, a gente conhece profundamente a realidade das fundações de apoio e das universidades, a gente sabe onde é que o calo aperta, onde é que estão as possibilidades e como é que a gente pode fazer para ter uma atuação diretamente relacionada a isso.
do... E eu preciso compartilhar com vocês o que a gente entende, no nosso ponto de vista, que é uma reconfiguração do processo de inovação nas instituições de ensino superior, principalmente, dentro do contexto da captação de recursos. Essa questão, tudo vai passar pelo entendimento de que há uma modificação no ambiente da legislação. Parece que está dando um pequeno delay aqui nas páginas, eu vou... Então existe um período antes da Lei de Inovação de 2004 e existe uma transição entre 2004 e 2015, quando tem a mudança na Constituição Federal, e aí logo em seguida vem o marco legal, em 2019 vem os fundos patrimoniais, e eu vou, conceitualmente aqui do ponto de vista da captação de recursos, dizer que a Universidade 4.0 é também o conceito da universidade como ICT. Dentro desse conceito, a gente vê, então, as universidades passando do tripé tradicional do ensino, pesquisa e extensão para o conceito de uma ICT, onde ela adiciona a esse tripé a inovação tecnológica, a transferência de tecnologia e a participação em empresas. E aí, decorrente disso, ela também vai atuar como agente de inovação, empreendendo, tomando risco, gerenciando redes, intermediando relações empresariais. Isso tudo vai exigir a criação do que a gente está propondo como um programa de captação de recursos, que deve ser, na nossa opinião, tema da política de inovação das universidades e das fundações de apoio. E eu vou discorrer a respeito disso. Esse aqui, na nossa opinião, é a descrição da dinâmica atual do processo de inovação. A gente, então, tem a legislação. A lei de inovação cria o conceito de que inovação é a introdução de novos produtos, serviços ou processos no ambiente produtivo. Isso aqui tem que chegar no cliente final. Se não chegar no cliente final, não é inovação. Então, como é que isso acontece? A lei de inovação, então, ela vai acontecer a partir das instituições de ciência, tecnologia e inovação. Elas dispõem de uma política de inovação e de um núcleo de inovação tecnológica. A ICT, através da política de inovação e do NIT, ela vai desempenhar suas atividades tradicionais com o objetivo de fazer, então, a inovação, que é introduzir esses novos produtos. Mas isso aqui seria possível realmente dentro do ambiente das universidades e das fundações de apoio? E como é que se capta dinheiro para isso? Na nossa opinião, eu vou adicionar algumas questões aqui dentro. A política de inovação é o ponto focal. A política de inovação tem que trazer todos esses novos elementos. Uma política de inovação muito formal não vai resolver essa questão. Eu faço coro aqui aos colegas da mesa que já falaram a respeito disso. E aí a gente tem aqui a introdução do fundo patrimonial, de uma empresa de participações, eventualmente, da participação em startups, que efetivamente quem vai levar as inovações para o cliente final são empresas, a captação estimulada e os fundos de investimento. E esses quadradinhos amarelos são os pontos em que eu vou desenvolver aqui a ideia. Bom, isso tudo aqui, então, a gente coloca dentro disso que eu estou chamando de programa de captação de recursos. É uma grande visão que vai envolver isso aqui tudo, que só faz sentido quando visto por cima e de forma completa. Obviamente, nós não estamos falando de captar recursos públicos, para isso aí já existem as funções tradicionais. Estamos falando de recurso privado. E, obviamente, que a gente vai atrair capital privado para uso dentro do ambiente acadêmico para promover inovação. E aí, essa captação de recurso, ela vai exigir bons projetos, boa governança, um bom posicionamento da universidade, da fundação e da ICT, e principalmente segurança jurídica. Segurança jurídica, basicamente, é não haver mudança de regra com o jogo andando. Então, se não houver segurança jurídica, nós não vamos conseguir captar recursos.
A gente tem que entender que a gente tem algumas camadas na legislação que envolvem as universidades e as fundações, que a gente tem o direito público, a esfera do direito do terceiro setor e a esfera do direito privado e societário. Dentro desse modelo, a gente tem aqui, então, as universidades federais, com direito público, as fundações de apoio, dentro do terceiro setor, as empresas, os fundos de investimento e as pessoas, dentro do direito privado e societário. Como é que a gente faz essa transição? Nós temos que usar o marco legal, a política de inovação e as atribuições, as novas atribuições ao NIT trazidas pelo marco legal. Bom, se a gente tem que levar em consideração as transições na camada da legislação, nós temos que considerar que existem conflitos de interesses e esses conflitos de interesses têm que ser tratados. Nós temos que destravar as possibilidades, talvez isso aqui seja o maior empecilho dentro de um programa de captação de recurso, que são obstáculos mentais e conceituais que ainda existem dentro das universidades que dificultam a forma de se relacionar com o recurso privado. E a gente tem que usar o marco legal efetivamente, transportando para dentro da política de inovação tudo aquilo que a gente quer fazer, porque isso vai dar segurança jurídica dentro do direito público, dentro da universidade, dentro da fundação de apoio. Nós temos que profissionalizar os processos, inclusive certificando os profissionais das fundações de apoio, nas certificações de mercado financeiro, de inovação, etc. E a gente tem que usar aquilo que a gente tem disponível. Por exemplo, a fundação de apoio tem que se auto-reconhecer como um ICT, é o primeiro passo. Tem que compreender o contexto atual, que vai envolver o empreendedorismo, a inovação e a tomada de riscos. A gente recomenda que a fundação de apoio, enquanto ICT, deve ter a própria política de inovação. E essa política de inovação deve ser suficiente para questionar as estruturas tradicionais antes do marco legal. A gente pode aperfeiçoar ou criar o NIT, uma vez que as fundações de apoio podem funcionar como NIT, com personalidade jurídica separada da universidade. As fundações podem criar os endowments das empresas de participações e os fundos exclusivos, endowments como a Cultura Invest ajudou a COP da UFRJ, a Fiocruz lá no IBMP, a Unicamp, e estamos auxiliando várias outras que estão em andamento, empresas de participações como a Fundepar, lá da Fundep e da UFMG, que a gente atuou como assessor exclusivo, e fundos exclusivos que a gente fez na Fiotec, fizemos na Coptec, estamos fazendo agora alguns com outras fundações. Podemos pensar no lançamento dos programas Alumni, voltado para questões práticas como relacionamento, empregos, empreendedorismo, captação de recursos, que é onde a gente vai conseguir atrair muito a atenção de alunos e ex-alunos, e depois nós temos que conectar isso aqui tudo nos sistemas de inovação. Está tudo junto, está tudo misturado. Incubadora, fundos, crowdfunding, investidores anjo, é a ansiedade dos alunos, é a ansiedade do mercado, é a ansiedade da sociedade. Isso tudo está girando em torno das fundações de apoio, que têm que entender que elas podem ser ICT. Ainda tem fundações de apoio que não se enxergam como ICT. E aí ela pode acrescentar nas suas atividades uma série de outras atividades em função do programa de captação de recursos, e isso aqui a gente vai colocar tudo dentro desse programa de captação. Como é que a gente vê isso aqui de forma completa, então? As universidades basicamente captam recursos públicos, continuarão fazendo isso. As fundações de apoio, elas fazem a gestão da pesquisa e do desenvolvimento, a captação de recursos públicos e privados para projetos, e agora pode, inclusive, usar o mercado financeiro para gerar receita adicional. Os fundos patrimoniais e os programas Alumni, eles vão captar recursos privados sem finalidade lucrativa para projetos e programas específicos. E aí a gente precisa de uma outra camada, que são as empresas de participações, para a gente captar recursos privados com finalidade lucrativa, que vão ser aplicados no empreendedorismo e na inovação. Então, aqui estão aqueles 5 quadradinhos amarelos que eu mostrei lá na dinâmica do processo de inovação, e a gente vai localizar isso aqui, então. A gente tem a captação estimulada no âmbito das universidades, os fundos de investimento no âmbito das fundações e dos endowments. A gente tem as empresas de participações
e as startups, tudo comunicando e tudo pode gerar recursos adicionais que alimentam o fundo patrimonial, que, por sua vez, retroalimenta esse processo todo. Um pouquinho aqui de cada coisa. A captação estimulada, a gente está falando de captar 6% do imposto de renda dos professores e servidores, sem custos para esse. O fundo patrimonial, usando aí a Érica e o Juliano já falaram disso, sobre o uso das leis de incentivo. Os fundos de investimento, como o Jefferson já falou, um dos exemplos. A empresa de participações capta recursos com debêntures, ativos intangíveis, mercado de capitais em geral, e as startups, que elas valorizam enormemente tecnologia nascida dentro da universidade, gerando royalties e valor quando as empresas recebem investimento ou, eventualmente, é vendida. Vou falar rapidamente aqui de cada um. A captação estimulada, esse é um resumo dos incentivos fiscais diretos no imposto de renda. A pessoa jurídica tem, basicamente, 5% de capacidade de doação e a pessoa física tem 6% de capacidade de doação. Vou fazer uma demonstração aqui sobre quem paga mais imposto de renda. As empresas, os 5% é sobre 15% da alíquota do imposto de renda, que vai dar 0,75% ponderado do lucro. O lucro da empresa são as receitas menos as despesas. No caso das pessoas físicas, são 6% de 27,5%, ou seja, 1,65% da renda tributável de uma pessoa física. Olha que coisa interessante. O imposto de renda das empresas está muito concentrado no Sudeste e no Sul do país, por causa de várias características nacionais. Já o imposto de renda da pessoa física está disperso em todo o país. O imposto de renda da universidade está dentro da própria universidade. Não existe dinheiro mais fácil de ser captado do que esse. Eu vou mostrar aqui agora o potencial de captação nas universidades. Nós estamos falando de, no mínimo, 480 milhões de reais por ano que podem ser captados imediatamente dentro das fundações de apoio das suas universidades. A conta aqui é basicamente feita, o orçamento total das universidades é em torno de 50 bilhões anuais, mais ou menos 40 bilhões é comprometido com a folha. Eu estou aplicando aqui uma alíquota média de 20% do imposto, obtive 8 bilhões, e aí eu calculei 6% desses 8 bilhões e cheguei aqui a 480 milhões por ano. Essa possibilidade já existe há 25 anos, e a gente poderia estar aproveitando enormemente esse recurso, mas nunca é tarde para a gente começar. Bom, como é que funciona essa captação estimulada? A universidade institui o programa dentro da sua atuação, a Fundação de Apoio assina um termo de cooperação com a Cultura Invest, que vai fazer toda a automação da campanha de adesões, vai fazer isso tudo funcionar. A Cultura Invest antecipa as doações para os projetos incentivados, para que as pessoas não tenham que desembolsar esse dinheiro em dezembro. Depois, no ano seguinte, a gente informa a doação para a Receita Federal, os doadores informam a doação na declaração de renda, a Receita Federal restitui a doação e só depois as pessoas devolvem essa antecipação. Custo zero, o dinheiro pode fluir diretamente do imposto de renda dos professores e servidores das universidades para os projetos dentro das fundações de apoio. Como é que a gente faz isso? Nós, na Cultura Invest, nos últimos 20 anos, já captamos mais de 200 milhões de reais de pessoa física usando esse mecanismo. Os nossos clientes são a Unimed, a Vale, a Caixa Econômica Federal. A gente tem uma plataforma para fazer a aproximação de empresas, pessoas físicas em projetos, e a gente automatiza todo esse processo de captação de recursos. Eu vou pedir para o professor João Dias compartilhar aqui um link no chat que tenha esse robô em funcionamento, um protótipo que a gente desenvolveu lá para a Fiocruz, que tem um programa de captação de imposto de renda dos seus servidores. Aí quem quiser pode manipular aqui o robozinho. A gente tem um fundo patrimonial, as fundações podem ser organizações gestoras, a Érica já falou bastante disso, eu não vou repetir. E a gente tem aqui esse modelo que a Cultura Invest criou, que a Coptec, lá com o professor Fernando Peregrino, comprou essa ideia, a gente licitou isso no mercado, o Itaú fez a primeira formatação, que o Jefferson acabou de apresentar. Isso aqui só é possível
quando existe uma integração desses fundos de investimento com as fundações de apoio. Isso não funciona sem um papel de integração, que é o que a Cultura Invest fez. A gente desenvolveu uma tecnologia de Open Banking que facilita isso aqui acontecer. E a gente tem ainda a empresa de participações, que é uma outra forma de se captar dinheiro. Aqui a gente começa a falar de muito mais recurso, mas que exige uma profissionalização para se ter uma empresa de participações com finalidade lucrativa. E aí, por fim, a universidade pode participar das startups usando licenciamento, usando poder de compra, encomenda tecnológica, valorização da propriedade intelectual, inclusive utilizando isso como equity. A gente já tem feito isso em alguns clientes. Nossa conclusão, então, é que existem recursos para captação, alguns são mais fáceis do que outros, mas a gente percebe que há necessidade de uma preparação para essa nova fase. É isso. Muito obrigado. Muito obrigado, Cristiano. Uma pena aí os tempos apertados para a gente não poder ter agora um debate, uma apresentação também onde pudesse entrar em alguns detalhes, mas as perguntas que foram enviadas via chat serão respondidas daí pela organização e a gente vai manter um contato. E então nós ficamos visando aí recompor o tempo aí das apresentações e o atraso que nós tivemos no início. Então a gente vamos retirar as perguntas e finalizar a nossa apresentação e assim ajudar a organização do evento a manter o horário. Muito obrigado aos participantes pela exposição bastante clara, bastante ilustrativa, e obrigado a todos que estão assistindo e pelas perguntas. Estamos encerrando, então, de nossa parte. Obrigado. Obrigado, bom dia a todos. Obrigado, bom dia.